Se eu achei que o episódio da semana passada tinha sido chato, é porque eu ainda não tinha visto dessa semana. Literalmente, a única coisa de interessante que aconteceu foi o negócio da Fátima, e isso só aconteceu lá pro final do episódio. Foi um episódio recheado de diálogos que não levaram a lugar algum. Foi tão chato que me deu raiva de verdade. Mas eu vim aqui tirar leite de pedra pra comentar com vocês aqui no nosso vídeo, que caso você não saiba, toda segunda-feira eu posto comentando sobre o episódio da semana de From, que é uma série que eu amo, mas que eu não passo pano quando ela tá sendo chata. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos de análise de episódios, onde, se Deus quiser, eu não estarei reclamando da série, mas sim estarei feliz com coisas loucas acontecendo. E vamos comentar então sobre a coisa mais interessante que aconteceu no episódio, que é a ultrassom da Fátima. Foi encontrado então um aparelho de ultrassonografia dentro da ambulância que chegou na cidade, mas ao invés de ficar feliz com isso, a Fátima ficou toda se tremendo com medo do que ela iria ver. Afinal de contas, ela sabia que tinha alguma coisa de errado com aquele bebê dela, porque não é muito normal a pessoa querer comer coisa estragada e chupar sangue de gente morta. Então, Alice precisou convencer ela de ir até a clínica para fazer essa ultra, e nessa de convencer ela, eles contaram a verdade para o Boyd também do que estava acontecendo com ela. E lá na clínica, quando a Christie começou a fazer ultrassom nela, ela não encontrou bebê nenhum, concluindo então que a Fátima não estava grávida. E o que eu acho que vai acontecer aqui? Eu acho que ela tá grávida sim, mas que isso só confirma pra gente que aquela não é uma gravidez comum, né? Que não é um ser humano que tem ali dentro dela. E por ele não ser humano, eu não descarto a possibilidade dele estar se desenvolvendo em alguma outra parte do corpo dela que não o útero. Na verdade, eu penso em duas possibilidades, mas em ambas a Fátima tá grávida. A outra possibilidade é que, como o ser que ela tá carregando não é humano, ele pode não ser visto numa ultrassom. Então, as minhas duas teorias, pensando por esse ângulo dela estar grávida, são essas: o bebê não conseguir ser visto pelo ultrassom porque não é humano, ou ele tá se desenvolvendo em alguma outra parte do corpo dela. Já pausa o vídeo e comenta aqui embaixo qual é a teoria de vocês em relação a isso. E aí, a princípio, todo mundo deve pensar que a Fátima não tá grávida. Mas o que vai embolar a cabeça de todo mundo é se a barriga dela começar a crescer. Se começar a crescer, é aí que eles vão se ligar de que essa não é uma gravidez normal. Nesse momento da ultra, quando eles terminam de fazer e veem que não tem nada, o Ellie já fala: ó, a gente vai ter que contar pra elas, se referindo ao que tá acontecendo com a Fátima. O episódio termina e não mostra eles contando a verdade pra Christie e pra Mariel, mas a gente sabe que eles vão contar e muito provavelmente elas já vão ficar ali com uma pulga atrás da orelha em relação a isso da Fátima. Eu não acho que eles vão pensar que a Fátima tem um monstro ali dentro dela logo a princípio, mas se a barriga começar a crescer, aí sim, com certeza elas vão pensar nessa possibilidade. E aí o caos vai se instaurar. Mas isso se crescer, né, gente? Porque eu falei pra vocês pelo ângulo dela estar grávida, mas existe um outro ângulo pelo qual a gente pode enxergar essa situação, que é dela não estar grávida, sim, alguma outra coisa estar acontecendo com o organismo dela. Ela também pode estar se transformando em alguma outra criatura, e por isso essa vontade dela de comer coisa estragada e beber sangue. Tudo é possível nessa cidade. Tem gente que acha que a Fátima é aquela mulher que o Elgin vê, que ele tem visões de vez em quando, né? Ou seja, as pessoas provavelmente pensam que a Fátima está se transformando nela. Mas eu já vou falar sobre isso, vamos falar sobre algumas coisinhas antes. Vamos falar primeiro sobre a descoberta dos pesadelos da Tabitha quando era criança. Nesse episódio, ela vê alguns desenhos do Jade, e um desses desenhos é daquelas cabeças que ficam na frente daquelas casinhas onde eles encontraram comida. Quando a Tabitha vê esses desenhos, ela instantaneamente se lembra dos pesadelos que ela tinha quando era criança, que eram exatamente naquele lugar. Tanto é que na hora ela pergunta pro Jade: nesse lugar tem 3 pedras pintadas de vermelho? E ele responde que sim. Como eu já imaginei que seria, na promo do próximo episódio mostra ela indo até aquele lugar. Na hora eu já falei, pronto, no próximo episódio ela vai pra lá. E ela vai até lá, obviamente, pra conferir se aquele é o exato lugar que ela via nos pesadelos dela. Agora nós já sabemos que, assim como a Miranda, a Tabitha também meio que já conhecia o lugar. O lugar que eu digo não ali, a cidade exatamente. O que me faz pensar que, assim como a Miranda, ela foi uma pessoa escolhida pra ir pra lá pra tentar salvar as crianças. Já cheguei até a comentar sobre isso aqui com vocês, que eu achava que a Miranda era uma pessoa que tinha sido escolhida pra ir pra cidade pra tentar salvar as crianças, e que a Tabitha, como ela havia conseguido sair e voltou, ela também poderia ter sido outra pessoa escolhida. Ou seja, a Miranda foi escolhida primeiro, ela falhou na missão dela, e a Tabitha foi chamada depois pra tentar cumprir essa missão. Inclusive, nesse episódio, ela vê de novo aquelas crianças super estranhas que ficam falando Ankui pra ela. Eu sei que tem gente que é a favor da teoria de que a Tabitha é a irmã do Victor, que se perdeu,
Mas eu não acho que seja, porque até onde eu sei, pelo menos, eles têm uma boa diferença de idade, a Tabitha e o Victor. Então eu acho que não seria possível ela ser irmã dele. A Tabitha é muito mais nova que ele, pelo que eu entendi ali na série, né? Então acho que não dá não, gente. Inclusive, ela ser mais nova que ele comprova pra gente essa teoria de que a Miranda foi chamada primeiro e ela foi chamada depois, já que no momento em que ela começou a ter pesadelos, possivelmente foi o momento em que a Miranda, vazou, morreu provavelmente, né? E por falar na mãe do Victor, vamos falar dele então. Ele entrou na caverna atrás do Jasper e o pai dele entrou junto para ajudar. Ajudar é uma palavra forte, né? Porque o cara ficava o tempo todo, melhor a gente voltar, melhor a gente voltar, melhor a gente voltar. Nervoso que deu desse cara falando. Ele sabia que tinha que fazer silêncio ali dentro e ficou o tempo todo falando que era melhor voltar. Cara, não entrasse, então ficasse lá fora esperando. Ainda bem que o Victor não deu ouvidos a ele e continuou, né? Então ele encontrou o Jasper um pouco mais longe de onde ele esperava encontrar e eles ainda deram de cara com um monstro acordado que disse: Victor, meu filho, tu vem tanto aqui que qualquer dia eu não vou deixar você sair não. Aí ele respondeu: tu é doido, e foi embora. Ok, ele não disse tu é doido, eles só foram embora correndo mesmo. E eu fiquei nervosa com essa cena, achando que os monstros iriam atrás dele. Mas os monstros geralmente são tão lerdos, né, gente? Eu nunca vi um monstro correndo, por exemplo. Eles vão andando assim bem devagarzinho, então não é difícil correr deles, né? Principalmente lá naquele lugar. E agora, com o Jasper em mãos, vamos ver como é que o Victor vai fazer o boneco falar. Eu acho que não deveria ser o boneco em si que falava com o Christopher, né? Que ele diz que já viu o Christopher falando com o boneco. Devia ser alguma entidade, alguma coisa controlando o boneco, a mesma entidade que estava tentando fazer ele virar do mal, né? Porque o Christopher era um cara do bem. Depois ele se tornou um cara do mal e ferrou com a vida de todo mundo, né? Todo mundo morreu por causa dele. Então, pra mim, possivelmente o que controlava o boneco era essa entidade. Então, se essa entidade era quem estava tentando fazer o Christopher ir pro lado do mal, que falou com ele através do boneco, muito possivelmente ele não vai querer falar com o Victor, porque o Victor é do bem, o Victor quer salvar todo mundo, o Victor quer tirar todo mundo da cidade. Então por que uma entidade do mal falaria com ele? Mas vamos ver, porque o Victor tem certeza de que o boneco vai falar de novo e o Victor é o cara que mais entende naquela cidade, então eu confio nele. E outra pessoa que eu confio é o Jade, porque eu sei que ele virou um cara meio doidão desde que ele chegou na cidade, né, fica enchendo a cara todos os dias, e ele antes de chegar lá era um cara super fodão, dono de empresa, multimilionário e tal. Mas eu acho que agora, depois desse episódio, depois daquele momento em que ele fica falando com... Esqueci o nome do menino. Aquele menino que ficou enxugando o copo. Gente, esqueci o nome do menino. Aquele que é um fantasma que ele vê. Vocês sabem de que eu tô falando. Naquele momento, ele mesmo fala pra ele, ó, tu quer entender melhor sobre esse lugar? Para de encher a cara. E aí o Jade começou a estudar sobre os números lá das árvores e tava até com o Ethan lá. Possivelmente o Ethan vai ajudar bastante, porque o Ethan, apesar dele tá meio chatinho nesses últimos episódios, né, fazendo umas besteirinhas, ele é um menino inteligente. Então é bem provável que ele ajude o Jade ali a desvendar esse mistério dos números. E eu tô contando com o Jade pra isso, gente. Eu tenho certeza que o Jade vai retomar aquela inteligência que ele tinha antes de entrar na cidade e ele vai conseguir alguma coisa com aqueles números. E por último, e aquela mulher que fica pedindo ajuda pro Eldian, gente? Dá uma raiva dessa mulher, dá uma vontade de falar, fala logo o que você quer, caralho. Mulher chata, vem... Me ajuda. Aí o Eldian fica lá paradinho, olhando pra cara dela, esperando o que ela vai falar. Ela não fala mais nada. Me ajuda e vai embora. Minha filha, como é que ele vai te ajudar se você não diz como é que é pra ajudar? Eu não sei se vocês repararam, gente, mas a enrolação dessa mulher, que o Eldian fica vendo ela, tá desde a temporada passada. Se não me engano, ela apareceu pela primeira vez no episódio 7 da segunda temporada. Já estamos no 6º episódio da terceira. E até agora nada. A única coisa que ela faz é chegar no Eldian e falar, me ajuda e ir embora. Então tá uma enrolação com essa mulher, com essa fantasma, sei lá como é que eu chamo ela. E me desculpem, mas isso pra mim é a série enchendo linguiça. A série vem e mostra ela só um pouquinho, só pra gente não esquecer dela e pra gente não esquecer do Eldian também, porque ele não tá fazendo diferença nenhuma nessa temporada até o momento. Aí pronto, só vem e mostra ela só pra isso. E acabou. Nesse episódio, o Eldian primeiro viu ela na foto que ele tirou da Fátima e logo em seguida ela apareceu atrás dele falando a mesma coisa de sempre. Me ajuda. Dessa vez ela também falou mais 2 frasezinhas que também não acrescentarem mais nada. Eu posso salvar todos vocês, eu posso fazer vocês irem pra casa. Como
caralho? Fala logo como, pô. Se eu fosse o Eldian, seria exatamente isso que eu teria dito. Mas não, mais uma vez ele ficou ali parado com a cara de tacho. Ai, Kate, ela desaparece assim rápido porque sempre vem alguém ali pra perto do Eldian. Certo, então por que esse idiota não se fecha num quarto e fala: ô dona Magricela do kimono, eu tô aqui sozinho, vem falar comigo agora. Pronto, resolvi o problema. E com esse ponto aí dela ter aparecido na foto da Fátima exatamente, muita gente vai acabar meio que confirmando as suas teorias de que a Magricela do kimono e a Fátima são a mesma pessoa. Que ela está se transformando na Magricela do kimono. Não podemos descartar nenhuma possibilidade, mas eu não acho que elas sejam a mesma pessoa. Eu não acho que a Fátima está se transformando nela. E vamos parar aqui para analisar. Se aquela dali é, sei lá, a Fátima do futuro, ela ficou daquele jeito por ter ingerido os alimentos estragados, por ter ingerido o sangue humano, e ela tá tentando alertar para que isso não aconteça no futuro, por que ela faria isso com o Eldian? Não faria mais sentido ela alertar a si mesma ou o marido dela? O Eldian tem um total de 0 intimidade com a Fátima, então na minha cabeça não faz sentido nenhum ela estar usando ele para tentar impedir que aquilo aconteça com ela, né, no futuro. E é por isso que eu não acho que aquela mulher de kimono seja a Fátima. Agora, o que pode estar acontecendo? A Magricela do kimono pode estar tentando meio que consumir a Fátima ou até mesmo possuir o corpo dela ou algo do tipo, mas não que elas sejam a mesma pessoa. Isso sim eu acho que pode estar acontecendo. Ou seja, se é isso, o Eldian não deveria dar ouvidos a ela, né? Porque se é isso, ela não é muito do bem, não. Mas se você ainda acha que ela e a Fátima podem ser a mesma pessoa, que aquela dali é a Fátima do futuro, comente aqui embaixo a sua teoria e não esquece de se inscrever aqui no canal para conferir os próximos vídeos de análise que saem toda segunda-feira, tá bom? Beijinhos e até a próxima.